Boa noite. Estamos aqui hoje para mais um bate-papo junto com os três mal-amados. O tema hoje é um tema deveras interessante que relaciona duas artes, poesia e música, né? Então nós temos como tema letra ou poema, sempre um dilema. E temos hoje nossos três convidados ao debate, que é Marina Andrade, Nonato Vera e Jairo Mendonça. Jairo Mendonça, oriundo da cidadela, de uma cidadela às margens do rio Tocantins, Jairo Mendonça nasceu em ambiente musical e permeado por manifestações culturais populares, as mais diversas, como Festa do Divino Espírito Santo, Festa dos Santos Reis, Desafio de Repente, de Coco, Embolada, Cantiga, Lavadeira e tantas outras do Nordeste brasileiro. Veio para o Planalto Central, fixou moradia aqui e estudou na Escola de Música de Brasília. Como aluno ouvinte, estudou violão no departamento de corda dedilhada. Começou a compor e a participar de festivais de música pelo Brasil afora. Em contato com a amálgama de ritmos e estilos musicais dos mais diversos rincões brasileiros, foi montando o seu estilo de repertório. Bem, então é um cantor brejeiro, tem aqui todos os LPs, CDs, né? LPs é do meu tempo, né? CDs que ele gravou. E quem quiser preocupar um pouco mais com isso, a gente depois coloca em contato com o Jairo, ok? Ele dividiu o palco, só para finalizar, com artistas como Geraldo Azevedo, quando o músico pernambucano veio à cidade do Gama para cantar no tradicional baile de aniversário da cidade. Muito legal. Seu penúltimo trabalho foi a produção executiva e musical de um CD coletivo de professores pelo Simplo, onde o eixo transversal que perpassa todas as composições é o tema da sustentabilidade do planeta e a luta dos trabalhadores em educação por valorização e reconhecimento. Muito obrigado, Jairo, por aceitar o nosso convite. Ok? A outra convidada é Marina Andrade. Música e poesia sempre embalaram o gosto da brasiliense Marina Andrade. Cantora de voz refinada, talhada com o violão de seu pai José Pereira, violonista de mão cheio, que adorava dedilhar as maravilhas dos cancioneiros brasileiros, além de uma paixão pelo violão, Marina chegou a estudar violino e chegando a participar de corais e grupos de músicas barrocas. Lançou seu primeiro CD em 98, A Canção é Tudo, e em 2007 ela tem um trabalho em um CD em homenagem a Augusto dos Anjos, né? Poeta paraibano, morto aos 30 anos, né? Poeta fabuloso. O nome do CD, com 9 músicas, é chamado Versos Íntimos, que devemos falar dele aí hoje, né? E fez trilha sonora de filme, com Estranho Passageiro, como filme também sobre Augusto dos Anjos, né? Tem o personagem de Heraldo e outras coisas mais. Marina também colocou música em vários poetas brasilienses, como Noélia Ribeiro, Jorge Amâncio, Nicolas Bé e muitos outros. E poetas também como Cecília Meirelles, Conceição Evaristo, dentre os outros. E tem os seus poemas musicados. E Marina também é compositora do Hino da Frente das Mulheres Negras, e além de outras composições. Muito obrigado, Marina. Seja bem-vinda. Os três mal-amados agradecem a tua participação. E o nosso outro candidato, ou candidato não, convidado, é com imenso prazer, Nonato Veras, músico, poeta e tem outras manhas. Nasceu em Tutóia, lá no Maranhão. Participou do Liga Tripa, Musicais à Tentativa, do Circo, o de Grude, Orquestra Sinfônica de Brasília, entre outros. Participou também como poeta e tudo no movimento da geração mimeógrafa. Nonato Vera é um multi-instrumentista e possui o CD. Vamos ver que eu vou conseguir falar, hein? Traquesticatum, que é muito bom. Esse aqui, ó, Traquesticatum, né? E é o compositor, junto com o Nicolas Bé, da música mais famosa aí,
que é um hino já de Brasília, Travessia do Eixão. E para a Marina não ficar com ciúme, esse aqui é o disco da Marina do Augusto, ok? Fernando Freire. Boa noite a todos. Boa noite, Nonato. Boa noite, Jairo. Boa noite, Marina. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, que estão nos acompanhando na live de hoje. Minha pergunta vai abrir com a Marina. Me pintou aqui uma dúvida. A gente sabe, né, Marina, que esse assunto ele é bem antigo, né? É uma polêmica que já vem se arrastando já há algum tempo. E estava me ocorrendo aqui o seguinte. Eu lembro desse teu trabalho, a gente até conversou, né? Já quando você estava quase lançando esse trabalho, sobre os poemas do Augusto dos Anjos. Aí eu estou pensando aqui no seguinte. Você acha, na sua opinião, que todo poema, seja qual for, ele é musicável, ele pode ser musicado? E outra coisa, você, como uma musicista, você faz uma diferenciação de que você prefere trabalhar com um poema metrificado ou com um poema onde o poeta trabalha mais livre, com verso livre ou com outro estilo? Então, Fernando, boa noite, gente. Super legal estar aqui com vocês. Muito bom. Olha só, a primeira pergunta... Sumi aqui, gente, vocês estão me vendo? Espera aí. Fernando. Tá tudo em cima, Maria. Todo mundo está te vendo. Tá, porque tá hora que desaparece aqui. Então, a primeira pergunta, Fernando. Você pode repetir, por favor? Você acha que todo poema é musicável? Todo poema pode... o músico ele pode tomar qualquer poema, uma melodia em música? Olha só, eu não sei se todo poema... Sinceramente, eu não diria que sim, eu não diria que não. Eu sei que eu musiquei os poemas do Augusto dos Anjos. Eles são, assim, um poema, né? O jeito que ele escreve, aquelas palavras difíceis, eu consegui musicar. Eu gostava muito de ler Augusto dos Anjos. Eu sei, tem que musicar, eu queria ver como é que ficava aquelas coisas que ele falava, né? E mas é muito difícil, aquele palavreado, são palavras grandes, uns termos difíceis, né? Acabou que eu consegui, sabe? E aí, pareceu bem difícil, mas quando eu comecei, eu musiquei primeiro que eu musiquei foi os versos íntimos. Aí depois que eu musiquei versos íntimos, eu fiquei maravilhada. Pô, consegui musicar versos íntimos, porque demorou um tempão, eu tinha até medo de... Mas quando eu resolvi, eu fui. E na mesma semana eu musiquei uns 3, aí depois foi assim, um atrás do outro. E eu percebo assim, a segunda pergunta, né? A métrica, essa coisa toda. Se é mais fácil fazer música com métrica ou sem métrica, né? Isso. Já musiquei também outros poemas que não têm essa estrutura, assim, essa questão mesmo de estrutura, rigidez, né? Eu musiquei Augusto dos Anjos e musiquei outras coisas que não tinham, então, essa estrutura. E aconteceu. Agora, se você me perguntar assim, como foi, eu não sei. A primeira coisa, quando eu trabalhava, assim, quando eu trabalho, quando eu comecei a fazer isso, o primeiro poeta que musiquei foi o Drummond. Um poeminha lindo, Cidadezinha Qualquer. É assim, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras. Pomar, amor, cantar. O homem vai devagar, um burro vai devagar, um cachorro vai devagar, e as janelas olham. Eita, vida besta, meu Deus! Eu musiquei esse poema, assim. E ele não tem essa coisa toda, assim, tão rígida, né?
e rolou. Então, assim, acontece. Eu preciso gostar, para música eu preciso gostar, sentir, né? Sentir o poema. Assim tem funcionado. Perfeito. Nonato, Jairo. Boa noite, pessoal. É um prazer aqui participar desse debate, né? Embora eu não seja um literato, né? E não me considere um poeta no sentido mais literal da palavra, né? Porque, como vocês viram aí no que o Jorge leu sobre a minha construção, né? Nessa perspectiva de compositor, me considero mais um compositor do que um músico, né? Aliás, o meu trabalho todo de composição assim, eu tenho alguns 2, 3 bons parceiros, né? E geralmente eu parto sempre da letra. Eu sou mais um poeta do que propriamente um músico, né? Então, para mim, primeiro, a letra de música é uma poesia, né? É uma poesia que o seu suporte é a melodia, exatamente a melodia, né? Eu acho que quase todos os poemas podem ser musicados. Por exemplo, eu gosto assim, do estilo, para falar de um poeta contemporâneo, né, do Arnaldo Antunes, que ele brinca assim, com a estrutura das palavras. Mas, por exemplo, Augusto de Campos, né, que é um poeta concreto, que assim, se você pegar um poema dele e declamar, ele não faz sentido, né? Você tem que ver a estrutura de como ele foi montado, né? Os poetas concretos, né? Então, talvez esse seja um poema difícil de ser musicado, né? De você ancorar a estrutura melódica a um poema desse. Mas não diria que nada é impossível, né? Para poesia. Então, eu acho que praticamente todos, né? Agora, assim, do meu ponto de vista, né? De trabalhar as palavras, né? De burilar, de achar esse foco da beleza na poesia, eu sempre parto de uma estrutura metrificada, porque eu não sou exatamente um músico de formação, mas eu tenho noções, e eu acho que, para mim, aí tem que ter essa relação com a divisão métrica, né? Que facilita compor. Senão o parceiro vai dizer, olha, isso aqui não cabe na métrica da melodia que vamos ter que ajustar, né? Então sempre rola essa discussão no processo criativo, né? Porque aí eu nunca fui muito de musicar poesias, eu fui mais de criar poesias para serem musicadas, né? Então eu parto sempre desse ponto. Eu já recebi uma melodia, né? Tem essa melodia, mas é sempre nessa perspectiva de criar, né? E não de musicar um poema já pronto. Mas eu acho que, com exceção dos poemas concretos, né? Que você precisa visualizar a estrutura, que nem sempre ele não tem a fonética, né? Ela diz alguma coisa, né? Acho que é um pouco isso. Mas é uma opinião muito leiga, né? Assim, do ponto de vista assim, do debate, né? Debate literato em si mesmo. Então, eu vou. Boa noite a todos. Vou comentar, então. O meu processo de fazer música e poesia e de juntar as duas coisas, para mim, é uma coisa muito natural, muito orgânica. Assim. Eu vejo um poema, ou eu escrevo um poema, e às vezes bate e eu faço uma canção. Aí eu pego um livro de poesia, aí eu passo, leio, e de repente pinto um poema, bate e eu pinto uma canção. Às vezes eu tenho alguns parceiros que musicaram poemas meus.
Aí já é um processo diferente, porque aí normalmente eles pegam meus poemas feitos. O processo de fazer letra é uma coisa minha, assim. Eu pego o violão e de repente tenho uma ideia e começo a desenvolver. O processo pode levar, sei lá, um mês, 2 semanas, pode sair na mesma hora. Então, tem poemas que batem, independe da métrica, eles chegam e estão ali. Às vezes eu preciso fazer alguns ajustes. Agora mesmo eu musiquei um poema do Vicente Sá e eu precisei fazer alguns ajustes por causa da métrica também. Mas eu pego normalmente poemas e saio fazendo. Poemas meus mesmo, eu às vezes pego e vejo, pô, esse poema tá legal para fazer uma canção. Aí eu pego e faço, saio fazendo. E às vezes não modifico nada. Uma coisinha ou outra, às vezes eu mexo. Por causa da forma da canção, de repente. Mas existem formas e formas, né? Você pode. Eu agora mesmo tem uma banda africana que o cara, eu gosto do jeito de ser, tem uns backing vocals que fazem, que respondem, né? E, claro, né, são backing vocals, mas e ele vai falando, vai dizendo os poemas como um rap, né? Você tem formas e formas de fazer. E eu gosto, assim, de repente, de na hora, decidir o que fazer, entendeu? Não tem uma coisa, uma cartilha, uma coisa assim. Esse é o meu processo. Tem alguma outra coisa que eu não comentei aí? Fechado, acho que é isso mesmo. É isso mesmo, né? Então tá. Obrigado, Nonato. Obrigado, Jairo. Obrigado a todos. Alguma observação, Fernando? É isso mesmo. Responderam até mais ainda. Nesta cidade, meu sonho voa. Quebra asa, faz rasante. Foge dos eixos, de repente para no ar. E quando acordo, desenho um cerrado torto e um desejo de escrever o mar rasante. Poema de Nonato Veras. Clerton. Boa noite a todos. Primeiro para os convidados aqui, os poetas ilustres e compositores, deixar esclarecer, eu soltei um não na primeira gravação do Ia no caminho a quem são os 3 mal amados, né? Só para esclarecer que eu não sou poeta, não sou compositor e sou um apaixonado pelas canções e pela poesia. Acho que é por isso o convite, porque gosto de ouvir, gosto de sentir o peso, a força do que é essa criação, né? Eu hoje procurava um texto antigo que eu li há uns 20 anos atrás, mas é um texto muito bonito que fala desse poder do que é a produção escrita, né? Uma metáfora sobre a produção do vinho, ele fala da uva como a palavra, do cacho de uva como uma frase, e fala do parral como sendo a estrutura do texto. E entender o texto, sentir o texto, é como sentir o sabor do vinho. Então, o meu processo aqui é esse de estar se deliciando com esse vinho que é a produção de vocês. Então, a minha pergunta era no sentido
dessa trajetória que alguns já falaram, tanto o Jário quanto o Nonato especificaram um pouco mais, a Marina ensaiou aí. A intenção é ouvir um pouco mais de vocês sobre esse processo de produção, como é que vocês começaram, como é que vocês partiram. Eu posso dizer que eu tenho muita leitura. Vocês acham que caberia eu me aventurar num processo criativo poético? Eu encontrei uma frase do Augusto de Campos que diz assim: eu estou pensando no mistério das letras das músicas, tão frágeis quando escritas, tão fortes quando cantadas. Você que é poeta, você que é compositor, precisa ser chamado de poeta para essa valorização, enriquece mais isso, e o inverso. Quem é só compositor não estaria não precisaria dessa qualificação de poeta? Como é que vocês veem isso? É falar da trajetória de vocês. Como é que vocês começaram? Como é que é a produção? Como é que vocês se encontraram nesse momento de se identificarem como compositores, como letristas ou como poetas? Em que momento se dá essa distinção? É essa a pergunta. Agradeço a participação de vocês. Vamos começar com o Jairo? Então, salve, professor Clerto Evaristo. Boa noite, Jairo. Prazer revê-lo. Boa noite. Prazer. Então, você problematizou bem, colocou muitas coisas, muitos elementos assim. Como eu disse, né, para mim, o processo criativo, ele é muito intuitivo, né? Eu venho assim de um ambiente muito musical. Eu tinha muita música na minha infância, música em casa. Meu pai é poeta cordelista, né? Então meu pai, sou da família de Mendonças, que vem lá do interior do estado do Piauí. Então o meu avô trouxe uma rebeca, né? Uma rebeca feita de madeira, talho de buriti e tal, né? Bem rústica. E ele tocava canções da igreja e tal, né? Como toda a família lá, tradicional, famílias católicas e tal, então tinha aquela coisa da religião e tal, das novenas, né? As novenas. E uma coisa que me marcou muito era o canto das lavadeiras. Então, como lá as mulheres lavavam roupa na beira do rio, né? no lajedo do rio, então elas passavam aquele período todo cantando. E também as quebradeiras de coco. Coco babaçu era a extração da amêndoa do coco babaçu, é uma forma de subsistência das mulheres, né? Inclusive de minha mãe. E elas ficavam quebrando o coco, né? Batendo com aquele no machado, no coco, e dava um som assim no cocal e se misturava com as cantigas que elas iam desenvolvendo ali, né? Então isso é muito forte, né? É algo assim, que ficou permeando o meu universo, a minha vida, e cada vez que me vem uma ideia de desenvolver um poema, né? Geralmente pensando já numa futura canção, né? Esse universo todo, né? Não deixa de estar presente ali, como que inspirando, né? E eu tenho um poema do João Nogueira e do Paulo César Pinheiro, que eu acho que ele resume muito um pouco do que eu sinto, né, nesse processo todo. Ele fala assim, eu vou dizer o poema porque ele é uma canção, né? Então eu vou dizer de forma cantada. É mais fácil para mim. Quando eu canto, é para aliviar meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. Canto para aliviar o dia, canto
para amenizar a noite, canto para denunciar o açoite, canto também contra a tirania, canto porque numa melodia acendo no coração do povo a esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz. Do poder da criação, sou continuação e quero agradecer. Foi ouvida a minha súplica. Mensageiro sou da música. O meu canto é uma missão, tem força de oração e eu cumpro o meu dever. Esqueci o resto, mas é um pouco isso, né? É uma missão de dizer as coisas. É uma missão de dizer de forma poética, de forma que toque melhor o coração das pessoas, né? Eu sempre achei que a mensagem, né? A mensagem embutida no poema, na poesia, na canção, na música, no ritmo, na melodia, consegue chegar melhor, né, no coração das pessoas. Quer seja para falar de amor, das dores, dos sonhos, das utopias, né? Que é o que nos move, né? Nessa trajetória toda de músico, de professor, de educador, de sindicalista, né? Então, é um pouco esse, assim, o processo. Mas, para fechar o raciocínio, né? Qualquer pessoa que produz algo que sensibilize pode ser chamado de poeta, né? Não necessariamente o cara que metrifica, né? Que coloca dentro de uma determinada estrutura literária. Mas se você disse de alguma forma que sensibiliza, que toca o coração das pessoas de alguma forma, com certeza é um poeta. Ou uma poetisa. Obrigado, Jairo. Nonato Veras. Bom, eu acho que qualquer pessoa pode ser um poeta. Depois de um certo tempo, eu comecei a ver na rua, na rodoviária, nos lugares que tem muita gente, nas feiras. Eu costumei a ouvir poesias na troca, no convívio das pessoas. Então, eu acho que a poesia é uma coisa onde a língua se exaspera, onde a língua se mostra mesmo. O Otávio Paz fala um pouco disso. E eu acho que poesia qualquer um pode fazer, até independente de ler ou de não ler. Essa história, o Chico Buarque uma vez falou para ele, disseram, porra, essa sua poesia é muito bonita. Ele disse, porra, os poetas não vão gostar disso. Está chamando de... Porra, os poetas não vão gostar. Aí, mas uma onda que o Chico Buarque estava tirando, né? Uma ironia. Porque, pô, tem poemas, quando você faz 10 poemas, escolhe um salva, o outro não salva, você vai escrevendo e aí o Chico Buarque tem grandes poemas nas canções, né? Uma vez também eu com uma pessoa conhecida, não vou citar o nome, eu falando do Zé Ramalho, que eu gosto do Zé Ramalho, gostava mais na época até das construções do Zé Ramalho, aquelas construções surreais. E aí o cara disse, mas isso não é poesia, isso
Isso é letra de música. Para mim, cara, eu não vejo muita diferença, não. Não vejo muita diferença, não. Eu gosto de poetas românticos, simbolistas, poetas surrealistas, modernistas. O modernismo brasileiro, adoro essa linha que vem do humor, que vem de Andrade. Eu me acho muito aí, entendeu? E a coisa de ser compositor, eu acho que as duas coisas vieram junto para mim. Porque meu avô lia muito poema de cordel. E então, daí eu já... Ele também, além de ler os poemas, ele convidava cantadores, improvisadores para a sala. E meu pai era pandeirista, cantava, tinha uma voz maravilhosa, a minha não chega nem aos pés da dele. E aí tem essa mistura que vai fazendo, que veio me fazendo. Veio me fazendo quando eu fui para a rua, quando o Curira Tria, aí naquela época, nos anos 70 para 80, aqui em Brasília, foi uma festa, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. Eu aprendi muito, convivi com gente muito massa, como Aldo Justo, como Itacata Preta, que era um poeta, um músico fabuloso, um cara que, de vez em quando, me chamava para falar do Teterão e do Fernando Pessoa, citavam um poema inteiro do Roberto Caeiro, do Álvaro de Campos, e todos. E o Aldo Justo, que é um poeta fino, que eu considero um poeta fino, e músico também. Esses caras, a convivência com eles foi muito importante para mim, no começo. Acho que minha base começou aí. Então, essa a minha visão. Então, a minha trajetória, bem, o Jairo falou, eu fiquei aqui lembrando também do meu pai. Meu pai, ele tocava violão, ele cantava aqueles sambas lá antigamente, né? Poesias lindas, poemas lindos, músicas crônicas, né? Ismael Silva, Noel Rosa, aquela galera toda. Meu pai cantava aqui direto, ele fazia a gente dormir lá tocando violão. E vem daí, né, essa coisa da musicalidade e da poesia, porque eu também vejo assim, letra, essa questão, né? Isso é letra, isso é poema, não sei, eu acho que está tudo muito junto, né? Aí eu não vejo também, não consigo fazer muita distinção. Então, e com meu pai eu aprendi a tocar violão, e depois eu também, como o Jairo, fui para a escola de música e aprendi música lá. E eu não me via como poeta, não era poeta, não sei. E acho que também não tem que ser poeta para colocar a música num poema, fazer uma letra, né? Fazer uma música. E como eu falei para vocês, o primeiro poema o poeta que eu musiquei foi o Drummond, aquele poema lindo, lindinho, pequenininho, cidadezinha qualquer. E aí eu comecei, mas que barato eu consegui colocar a música nesse poema. E uma palavrinha que eu vou repetir que o Nonato falou, é orgânico, parece que a coisa vem junto também, é muito bem, acontece, né? E eu não me preocupo muito com o que eu estou fazendo também. Vai rolando, né? Posso demorar um pouquinho, eu leio bastante, eu leio muito o poema, né? Para entrar dentro dele. Eu sinto assim, que todos esses poemas que eu musiquei, parece que eu já vejo a música lá dentro. Pô, eu leio, bato o olho, então já estou vendo música ali. É assim que acontece comigo. Aí depois veio alguns lanches que eu acho que eu ficava assim, nossa, mas como é que eu vou? Então, esse meu processo foi de muita curiosidade e diversão, sabe?
com Augusto dos Anjos, eu me diverti muito, porque Augusto dos Anjos é aquela coisa ácida, né? Mas eu também vejo comicidade ali, eu via sarcasmo assim, naquela coisa que ele escrevia, né? Ele escreveu aquele retrato do tempo dele, aquela coisa toda. E aquele olhar do ser humano, uma filosofia, aquilo me intrigava muito. Eu conheci uma pessoa que gostava muito de Augusto dos Anjos. Antes de eu conhecer. Aliás, eu conheci o Augusto dos Anjos com um paraibano, um grande amigo meu, que está lá, foi embora. E depois eu conheci um professor, não lembro o nome dele agora, mas acho que vocês devem conhecer, até Jorge, você conhece, eu sei que você conhece. O nome dele me fugiu. E ele vivia recitando, a gente saía com as pessoas e ia subir nos botecos lá da Asa Norte, lá, muito tempo atrás, e ficava recitando no Augusto dos Anjos. Aí eu falei, esse cara, eu preciso ver como é que ficaria esses poemas do Augusto dos Anjos com música. Então, foi assim, essa coisa de musicar poemas, para mim sempre foi uma curiosidade, uma diversão e uma forma também de fazer com que a poesia, a música, a educação, por meio das letras, chegassem para crianças em escolas. Eu cheguei a fazer isso no início dessa minha caminhada com algumas pessoas. A gente ia para escolas e mostrar. Eu achava super legal. Aí depois vieram os poemas da Cícera Meirelles e Manuel Bandeira. E eu não escrevia nada. Então, eu não tinha essa coisa, não tem que ser, tinha que ser poeta, não tinha essa preocupação. Isso não me ocorria. Eu só gostava de poesia. E gostava de música, eu já tinha aprendido a tocar violão, então, tocava violino. Então, musicalidade, né? Juntou tudo. E aí eu fiquei musicando mesmo. E eu acho que eu tenho mais dificuldade de musicar as minhas coisas, sabe? Eu componho. Mas quando eu escrevo, e eu penso em musicar, aí eu parece que está uma bloqueada. Mas, então, funciona assim. Vem diversão, vem uma curiosidade de saber como é que vai ficar aquilo, assim, em forma de música, né? Uma roupagem musical. E é isso. Várias vezes, algumas pessoas me falaram que não gostavam de Augusto dos Anjos, mas quando ouviam as músicas, quando eles escutavam as músicas, eles tiravam aquele peso, né? Eles tiravam aquele peso que eles sentiam quando liam Augusto dos Anjos. E eu fiquei, claro, eu fico feliz com isso, né? Acho que que barato. Então, eu consegui o meu objetivo, levar esses poetas para que as pessoas conheçam, né? E é isso aí, é desse jeito. Assim, faz um Augusto a capela pra gente, hein? Faz uma capela, ou autor violão aí do lado. Olha só. Ué, tô com violão, será que vai rolar? Com violão? Aí, mesmo que seja para te dar o tom. Legal. Esse aqui, ó. Dá para escolar o violão aí? Dá. Dá, sim, bem. Então tem esse, versos íntimos, né? Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última fera. Somente em gratidão essa pantera foi tua companheira inseparável. Foi tua companheira inseparável. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última fera. Somente em gratidão essa pantera foi tua companheira inseparável. Gratidão foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. Acostuma-te à lama que te espera. Acostuma-te à lama que te espera. Acostuma-te à lama. O homem que nessa terra miserável mora entre feras. Sente inevitável necessidade de também ser fera. Acostuma-te à lama que te espera. Acostuma-te à lama que te espera. Acostuma-te à lama que te espera. Acostuma-te à lama. Toma o fósforo, acende o teu cigarro. Um beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. A mão que te afaga é a mesma que apedreja. Toma o fósforo, acende o teu cigarro. Um beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. A mão que te afaga é
Acostuma-te à lama que espera. Acostuma-te à lama que espera. Acostuma-te à lama que espera. Acostuma-te à lama. Se alguém causar da pena pela chaga, apedreja essa mão, viu que tinha faca. Escarra nessa boca que te beija. Escarra nessa boca que te beija. Escarra, escarra, escarra. Escarra nessa boca que te beija. Deu para ouvir? Então, esse foi o primeiro almoço que eu musiquei. E eu fiquei super feliz, pô. Então vamos aguardar amanhã. É isso aí. Tá? Me divirto com isso. Obrigado, Marina. Muito bom, muito bom. Valeu, Jorge. Não. Eu respondi? Joel, teu som está aberto. Vamos aguardar, né? Bem, a discussão está boa. Nós estamos falando de duas linguagens da arte muito interessante. Porque você tem a música e tem o poema, tem a poesia, né? Que são duas linguagens diferentes. Mas eles têm uma coincidência muito boa, que tanto o poema quanto a música trabalham com blocos sonoros em movimento. Isso é muito interessante. Eu acho que esse casamento, música e poesia, se dá muito bem por isso. Porque os dois trabalham com a palavra em movimento, com blocos sonoros em movimento. Quando você faz um poema, você automaticamente coloca um ritmo ali. Né? Gosto da poesia concreta, mas ela tem um ritmo muito interessante. Tanto que o Caetano Veloso, do Augusto de Campos, ele musicou Escapulário, Pulsar, Dias a Dias, e no Circulador de Fulô ele tem um trecho da galáxia de Augusto dos Anjos. Então, o poema concreto também pode ser musicado, né? Chico Buarque musicou coisas que viraram clássicos. O Funeral de Gil Lavrador e Morte e Vida de Severino. Né? É o nosso grande mestre aí, João Cabral de Melo Neto. Temos a canção Amigo, que o Milton Nascimento fez, e tem outras. Tem o Wagner com a Cecília Meirelles. Né? Então, acho que sempre a gente encontra uma música dentro da poesia. Apesar do nosso amigo Esda Pound, e Esda Pound é muito bom, né? Ele já fala que a poesia não é lá bem literatura. Que a poesia se aproxima mais da música e da dança. Ele não consegue muito dissociar poesia, música e dança. Né? Porque todos têm o quê? Tem a ideia de movimento. Né? Meu questionamento para vocês é isso. Eu vou fazer primeiramente as perguntas. Vamos começar com o Nonato e Marina, que são músicos. Então, eu quero saber o que chegou primeiro, e tem aquela coisa que possui uma sensibilidade maior. Onde eu sou mais prazeroso? Na música? Ou eu sou mais prazeroso na poesia? Onde eu encontro meu prazer nos dois separados, onde eu sou mais prazeroso? Né? E para o Jairo, como o Jairo é mais escritor, mais poeta, né? Eu vou ler um pequeno trecho. Não, vou deixar os dois responder, depois eu volto para o Jairo, ok, Jairo? Perfeito. Nonato, é contigo. Bem, eu não sei onde é que começa a música, nem onde é que começa a poesia. Em mim, as coisas se misturam. Eu não faço muita... Porque às vezes eu estou aqui pensando, de repente eu me envolvo totalmente com a música. Todo dia eu estou tocando muito. Músico tem que estudar todo dia. Né? E depois de uma certa idade, você tem que ler poesia, estudar poesia, tem que saber de poesia muito. Né? E aí, então, eu me envolvo com elas do mesmo jeito. Assim. Trato as duas do mesmo jeito. Então, para mim, não tem onde começa uma e começa a outra. Eu também eu até acho que quanto mais a gente envolver as artes todas,
fazer um anguzão assim, muito melhor. Eu acho que eu só isso. É isso. Valeu, Nonato. Marina? Olha só, eu sinto muita. Eu me emociono muito com a poesia. A poesia me emociona muito. Eu leio e escuto, e aquilo mexe comigo, sabe? Agora, o grande barato mesmo é pegar e vestir aquilo que eu acabei de ler, que eu escutei, da Noélia, que eu já musiquei, do Jorge, que eu já musiquei. Aí eu falo, pô, agora eu vou colocar música. Eu acho que o grande prazer mesmo está ali. Aí eu começo a me divertir mais e ter aquela sensação um pouco barata. Isso aqui é refazer, não sei, é recriação, né? É vestir, pegar uma roupinha, opa, vamos, faz assim, sabe? E de repente, naquele poema pode rolar mais de uma música, né? Isso que eu acho muito legal, isso. Então, a música é uma coisa que está dentro mesmo, né? Está dentro, assim, eu convivi com música, meu pai, como falei, depois estudei, com gente, escuto muito, escutava bastante, tocava. E é isso, a poesia me mexe comigo, né? E agora, colocar música naquilo que mexeu, que me emocionou, é uma coisa que realmente me dá muito, muito prazer, sabe? Fico extremamente feliz. Eu fico pirada quando eu musico uma coisa, eu fico meu doida. Musiquei o Jorge uma vez, mostrei pro meu pai. Eu fiquei assim, só que meu pai, Marina, onde é que você vai querer chegar com esse negócio? Achei muito engraçado. Mas eu curto, eu me divirto mesmo colocando a música na poesia, fazendo a música. Agora não tem, assim, também não tem sabe, quem vem primeiro, assim, quando eu escrevo, né? Recentemente eu fiz uma música chamada Teresa de Benguela. É uma poesia, eu fiz um poema. Mas me pediram para falar sobre Teresa de Benguela. Eu vou falar sobre Teresa de Benguela. Eu li rapidinho, rapidamente, né? Algumas coisas, anotei. E a grande alegria que eu tive é que veio. Isso foi a primeira vez que aconteceu. Veio a música já com a letra. Aí eu comecei a batucar na mão e rolou os dois juntos, né? Eita, que barato. Legal, né? Agora, se eu for escrever, como eu disse, se eu escrevo alguma coisa e vou colocar música, eu já sinto mais dificuldade. Então, isso é desse jeito. Valeu, Marina. Jairo Mendonça, Canto Torto. Eu sou a voz do amor negro, um canto torto de se cantar. Sou do norte dos meus degredos, sou do povo do meu lugar. Eu sou a vila dos artesãos, eu sou a arte de bar em bar. Sou os bonecos do mamulengo, a arte bruta para lapidar. Eu sou prainha, sou Itapuã, sou galpãozinho pela manhã, sou castelinho em preto e branco, nossa cultura bem cidadã. Essa é uma canção de Jairo Mendonça, ou é um poema do Jairo Mendonça? Bem, Chico Buarque, quando perguntado se ele fazia poesia, ele falou, eu faço em letras. Né? O Djavan, quando perguntaram para ele, caramba, isso aí é poesia? Djavan, não é poesia. A minha música é diferente, a minha poesia também é diferente. Aí ele analisou a poesia, Açaí, Guardião, Júlio de Besouro, e deu toda a explicaçãozinha dele, toda a linguagem. Então, fica nisso. O meu questionamento para o Jairo é o seguinte, Jairo, você vê esse seu poema musicado, que você faz a letra, você faz o poema, certo? Como é que fica essa relação de sensação, de emoção dentro de você? A emoção foi a construção do poema ou a emoção é o casamento dos dois, essa linguagem que não é tão fácil de passar? Então, esse poema, Canto Torto, Jorge,
Ele foi, curiosamente, foi uma das poucas canções minhas que ela já veio com melodia. Foi um processo muito... Eu tinha acabado de conhecer um músico de São Miguel Paulista, lá, né, da periferia de São Paulo, chamado Divaldo Santana. Fantástico. Ele já é um senhor, né? Ele veio ao Gama através do Jorge Gueso, que é um professor poeta também do Gama, um amigo nosso, você deve conhecê-lo. Conheço. E eu fui apresentar e eu fiquei, assim, foi no show de lançamento do Jataí, do álbum dele, né? E eu fiquei maravilhado, assim, com o trabalho e tal. E aí nós saímos depois do show para tomar uma. E aí eu apresentei uma série de poesias para ele. Ele falou, cara, eu tô com um monte de coisa pronta aqui. O que você acha de você levar para você musicar? Aí ele falou, não, bicho, eu não vou musicar nada você novo. Musica você. Musica você. Né? E aí eu fiquei assim, eu fiquei pensando no que ele me falou. Né? Ele fez uma provocação, né? E então eu retomei a ideia, né? A ideia. E o Canto Torto foi a primeira música desse processo. Eu pedalando pela cidade do Gama e olhando, né, os espaços, o Galpãozinho, que é um teatro de bolso, a Praça do Cine Itapuã, né, o nosso centro de cultura desativado. E aí comecei a cantarolar e me veio essa canção, que originalmente era para uma figura do Gama interpretar, Manuel Preto, que tinha uma voz bem aguda. Inclusive, eu compus ela numa tonalidade bem alta, né? E depois eu fiz questão de... Ele não se interessou pela música, eu fiz questão de gravar no meu CD Pentagrama da Vida com a mesma tonalidade, para manter a ideia, né? A ideia original daquela canção. Mas, assim, essa veio misturada. O poema é a cidade, os fragmentos, né, periféricos urbanos ali, né, aquela agenda alternativa da música, a música da feira, a música da Vila dos Artesãos, a música da praça, né, que ninguém dá muito valor, né, que não tem muito valor, não está no roteiro comercial da cidade, né? Por isso, Canto Torto. E também porque a voz do Manuel Preto, ele tem uma forma muito peculiar de cantar, né? Ele canta assim muito agudo, que tem hora que você acha que ele não vai alcançar o tom no final, mas ele alcança, né? Só que ninguém canta igual ele. Tem gente que acha estridente, tá? Mas é a forma que ele achou de se expressar, né? Musicalmente. Então, o processo de Canto Torto foi muito engraçado. Ele veio tudo junto, né? Veio a melodia, veio a harmonia, né? Veio a ideia da música. E o poema, que é curtinho, né? Que era mais descrevendo ali aquela agenda alternativa muito nossa, né? Da música underground da cidade. Um pouco isso. Ok, obrigado, Jairo. Bem, estamos chegando ao fim da nossa primeira parte. Nós vamos agora